Olha só, um bolsonarista tenta frear uma audiência nacional com sua extradição ao Brasil. Nunca cometi crime nenhum. Olha lá ele. Isso é no Eu País. Olha agora, ele tá de muletinha agora, Isso, Kiko. Largou a cadeira. Pedro, para na foto aí, por favor. Essa é uma sessão da Audiência Nacional, o Tribunal Espanhol responsável por casos como esse aí de extradições. E aí, meu caro, você fica pensando, o cara, né, fez a defesa dele para a Fiscalia, que é o mais ou menos correlato nosso aqui, a Procuradoria-Geral da República, se vitimizou, falou que foi perseguido politicamente, não sei o que e tal. E aí a justiça espanhola engoliu e não entregou esse vagabundo, esse criminoso, esse golpista. Na matéria do El País, eles relatam como é que o sujeito se defendeu. E como a justiça espanhola também comprou a versão dele, jornalista perseguido politicamente. Aí, segundo o tratado que o Brasil tem com a Espanha de extradição, qualquer caso que configure perseguição política está fora, né? E aí não tem que ser enviada a pessoa para ser julgada na Espanha ou no Brasil. Mas assim, o fato de eles terem comprado a versão desse sujeito, e repito, ele pagou advogados caríssimos lá na Espanha. E agora o Moraes está pedindo, né, para o embaixador se explicar a respeito disso e veio com a reciprocidade. O Brasil também não vai extraditar um cidadão búlgaro acusado de tráfico de cocaína, caso acontecido em Barcelona, que fugiu para o Brasil. E o Moraes está correto. Mas você vê, o Alexandre de Moraes, cara, está tendo que lidar com um esquema de proteção a nazifascistas no mundo muito poderoso, Vinícius. Muito poderoso. Esse cara deve estar sendo pago por deputados brasileiros que escreveram uma carta para a justiça espanhola, aliás, tá? Sem contar empresários também do agro que o bancaram até aqui. E estão bancando a vida dele na Espanha também. Tem uma amiga nossa, só para comparar, tá? Que está sendo perseguida pelo governo britânico. E ela não tem como sustentar uma defesa, porque o advogado é caríssimo. E ninguém se propôs a ajudar por hora. Tá? No caso desse sujeito, formou-se uma rede de apoio a ele que conseguiu convencer 3 juízes espanhóis a não extraditá-lo para o Brasil, para ele responder por um crime que é simplesmente tentativa ou participação numa tentativa de golpe de Estado, velho. Golpe de Estado. A Espanha está protegendo um golpista. A Espanha está protegendo um criminoso, um cara que faz parte de uma estrutura aí que a justiça brasileira está tentando, ou está conseguindo, pelo menos, expor. Mas você vê a força que esses caras têm. Esse homem é patético. Ele se autodeclara jornalista, mentiroso, é um pilantra, assim, rematado, um radical, nazifascista, antilulista, mentiroso, um psicopata, assim, né, completo. Ele estava paraplégico até 2 anos atrás, parece que se recuperou. Isso que eu ia dizer, né? A paraplegia tem cura agora, né? Jesus. Curou esse cara aí. E agora, o Nicoleles lá tentando fazer esqueleto, tem a dó, vai aprender com o médico desse cara. Exatamente. E aí, cara, você imagina, 3 juízes espanhóis ouvem esse pilantra com um advogado que deve ser bom para cá, barato não é advogado de porta de cadeia. Não. Certamente alguns milhares de euros, no mínimo, não é isso que custa. A imprensa brasileira é tão merda que uma matéria que seria óbvia da gente fazer, mandar o Vinícius chegar lá para a Espanha ou para os Estados Unidos para ver como é que o Alan dos Santos vive. Para a Espanha, é a mesma coisa, né? Que é paga. Cara, a Globo, eu já falei algumas vezes aqui, tem correspondente lá, aquela Cecília Malan, fica em Londres, pode estar acontecendo
uma inundação, um maremoto, um tsunami que tomou conta lá de Londres, que ela não sai daquela porra daquele escritório. Bicho, pega um avião, custa, acho que, sei lá, 200 euros citando, vai até Madrid e tenta descobrir quem está pagando a conta do Hospital de Eustáquio. Fica aí a sugestão para a Rede Globo de televisão, para a Folha, não sei para essa mídia vagabunda. Como é que esse sujeito aqui está sendo protegido pela justiça espanhola? E aí sobra para quem? O Alexandre de Moraes fazer o óbvio. Exigir, e ele pode, uma resposta da Embaixada da Espanha para essa palhaçada. Não vamos extraditar um golpista. Por quê? Por razões de que ele pode, isso está dito na decisão dos caras, sofrer represálias. Porque ele narrou que foi torturado. Porque ele é de uma corrente política contrária à do atual governo. Pronto, normalizamos o fascismo. Não é o golpista, não é o membro de uma facção aí de apoio a um governo nazifascista, é um pobre homem perseguido politicamente. Então vamos protegê-lo, Vamos protegê-lo. Parabéns para essa merda dessa Espanha aí. Parabéns. Outra coisa, quem continuar me xingando, como a Débora Andrade, vai sair do chat. Pode parar aí, Débora, tá? É a última vez que eu vou falar. Diga lá, o Vinícius Segala. Você tem toda a razão, né, Kiko? Eu não duvido nada que essa defesa tenha sido feita com dinheiro do fundo partidário, com dinheiro do PL, né? E entregando a ele ou a esposa dele algum tipo de cargo ali dentro, como a Michelle tem, que ganha 41 mil, o Bolsonaro tem. O doutor Dallagnol, Kiko, ele ganha 41 mil reais por mês até hoje, porque tem um cargo no Novo. Tudo dinheiro do meu e do seu bolso. Então, o dinheiro do fundo partidário, os partidos que não têm uma instituição séria como a Fundação Perseu Abramo, como a Fundação Teotono Vilela do PSDB, por exemplo, que é séria, eles ficam gastando o dinheiro do fundo partidário à torta e à direito, contratando funcionários, que serve para isso, para eles ficarem bancando militância, com dinheiro público, sabe? Não duvido nada que tenha sido isso, porque custa isso, milhares de euros para fazer uma defesa dessa, literalmente milhares de euros. Ele vai ganhar esses milhares como? Com aquele blog bosta dele? Duvido. Agora, Kiko, sabe que eu estava conversando outro dia com um diplomata brasileiro, ele só falou em off, infelizmente, né? Queria falar o nome dele, porque ia conferir credibilidade do que eu estou dizendo, mas não posso. Mas eu estava falando com ele a respeito mais do Alan dos Santos. Aí, ele falando disso, mas que demora para dar, nem o Biden quis dar a extradição para a gente. Então, o que acontece? Nossa, 395, falta uma hora de live, pessoal. Contribui, por favor. Galera. Ontem a gente não teve à tarde. Não vamos chamar mais. Vamos vamos lá, manter pessoal, aqui o nosso canal independente. Também essas reportagens que eu faço são pagas com esse dinheiro que vocês mandam, porque o AdSense do Google não dá para nada. Mas, enfim. Boa. Pessoal, vamos lá, vai, 50 minutos. Vamos colaborar aqui, senão a gente não tem como se manter. Nós uma audiência legal. O Pedro está fazendo excelente trabalho com os cortes, mudou o perfil do canal. Agora, nós continuamos dependendo aqui dessa parceria. Continuamos dependendo. Vamos lá. Não é de graça que a gente faz, só tem essa compreensão, poxa. Você paga Netflix, paga não sei o quê, poxa, né? Vamos lá, superchatzinho, né, Pedrão? E, gente, vamos mandando contribuição. Faltam 4 membros também. Vamos matar essas membresias rapidão, que é importante aqui para a gente fazer bem o trabalho. Vocês querem que eu leia já superchats do pessoal? O Vinícius só ia concluir. Conclui aí, Vina. Então, vai lá, vou concluir, imagina. Vou concluir. Não, então, esse diplomata dizia, eu falava mais a respeito do Alan dos Santos Coelho. Mas ele fala, Vini, sabe o que acontece? Tem uma tradição do Itamaraty de fazer exatamente isso, de não extraditar quem ele acha que tem alguma coisa política. Remonta desde aquele Biggs, aquele cara que roubou o trem lá em Londres e veio morar no Brasil, morou aqui até morrer. Aí que começou essa história. Mas assim, ele falou, tem o César Battisti, tem gente do IRA que fugiu para o Brasil e o Brasil não extraditou. O IRA é o Exército Republicano de Independência irlandês, né? Que fazia ali, era um grupo terrorista, que fazia, bom, sei lá também, que fazia ali a luta pela independência da Irlanda em relação ao Reino Unido.
O ETA, tem gente do ETA, que é aquele grupo basco, Exército de Libertação do Povo Basco, lá, né? O Battisti, Cesare Battisti. Isso, tinha o Cesare Battisti da Itália. Então, o Brasil tem essa tradição de tomar um enorme cuidado antes de extraditar alguém que possa ser. E aí, os países, pelo princípio da reciprocidade, passaram a fazer o mesmo com o Brasil. E falou, então o Brasil sempre tem dificuldade em extraditar. Não é tão difícil quando é tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Agora, quando são crimes como esses, crimes contra a ordem política, ou contra a ordem democrática, o Brasil sempre vai ter dificuldade de encontrar essa tradição, porque é uma tradição do Itamaraty, de fato, também gerar dificuldades para extraditar quem ele acredita que tenha. E veja, são dos dois lados, não é só que fica pegando, protegendo gente comunista. Houve uma série de pedidos, ele me citou isso, da Tchecoslováquia, durante a Cortina de Ferro, da Tchecoslováquia, da Hungria, da extradição de presos lá para esses estados, então, comunistas, que o Brasil, já no seu período de redemocratização, fim da ditadura, 88, 89, disse não. Então, é uma tradição do Itamaraty tomar todo cuidado para não extraditar alguém que eventualmente tenha sido condenado por motivos políticos. E aí, pelo princípio da reciprocidade, a gente também tem dificuldades para extraditar, viu, Kiko? Alia-se a isso o fato que eles têm uma linha financeira de apoio, de socorro, praticamente ilimitada, que a gente não sabe de onde vem, né? Aí... Curioso isso, olha só. Então, remonta isso aí, a dificuldade que o Brasil tinha em extraditar cidadãos acusados de crimes como esse que você falou, políticos ou terroristas do país de origem. Entendi. Exatamente, uma tradição liberal do Itamaraty, sabe? De que o Brasil seria mais ou menos um refúgio para perseguidos políticos. Essa era a ideia, né? E criou, olha o Gauss, que gente boa, já fechou a meta das assinaturas. Obrigado, Gauss, meu querido. Então é isso, viu, Kiko? Então a gente também tem um pouco da nossa história diplomática por trás dessa dificuldade, mas é inegável que existe uma rede de proteção, na minha opinião, clandestina, que mantém essas pessoas com vida financeiramente ativa e atuando, continuando cometendo crimes contra a democracia brasileira de fora do país, né?